Muito bem, voltamos com a sua programação Novo Dia aqui pela sua rádio Ondas de Paz Renascer HD. Nesse momento são agora 8 horas e 23 minutos e tá na hora do nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira. Hoje, dia 16 de abril, nosso Leitura Diária, nós damos início ao capítulo 16, dando continuidade na sequência dos apóstolos, né? O livro de Atos dos Apóstolos, hoje no nosso Leitura Diária, Atos capítulo 16, fazendo uma reflexão do capítulo de ontem. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 15, para você que acaba de chegar aqui na programação do Novo Dia e não pôde acompanhar, você pode acessar lá pelo YouTube, tá certo? No sistema Renascer HD, lá no YouTube você acessa e você pode acompanhar todo o nosso quadro Leitura Diária, todos os capítulos, né? Desde o começo até aqui, onde nós estamos no capítulo 16. Então, se você perdeu ontem, você pode acessar lá no YouTube e depois aqui da nossa programação também você pode ir lá, que vai estar tudinho guardadinho lá no YouTube e você pode ter acesso a esse conteúdo da programação do Novo Dia lá no YouTube, não só do Novo Dia, mas também de toda a programação da nossa rádio, tá certo? Então olha só, no capítulo de ontem, no capítulo 15, nós fizemos a leitura do capítulo ontem e aprendemos, dando sequência nas viagens missionárias, né, agora de Paulo e Barnabé. E ontem, no Leitura Diária de ontem, nós vemos que o concílio em Jerusalém, fazendo essa reflexão, ontem nós vemos Paulo e Barnabé levando a Jerusalém uma questão que estava em discussão a respeito lá na igreja de Antioquia. Alguns fariseus e mestres da lei que se converteram, alguns judeus que se converteram através da mensagem do evangelho pregado pelos apóstolos, né, Paulo e Barnabé. Então ali muitos gentios e judeus se converteram e a palavra do Senhor ela estava cada vez mais crescendo. Porém, alguns judeus se levantaram e disseram: olha, vocês gentios, não é só crer em Senhor Jesus que vocês serão salvos, não. Vocês precisam de mais alguma coisa também. E aí esse algo a mais seria a circuncisão. Ou seja, os judeus queriam impor aos gentios que eles tinham que se circuncidar, né? Como dizia a lei de Moisés desde o princípio. Então eles precisavam para que eles pudessem ser salvos, eles teriam que ter essa circuncisão. Ou seja, não era só acreditar no evangelho, não era só acreditar em Jesus como único e verdadeiro Salvador que eles seriam salvos, mas tinham que também se circuncidar. Então isso começou a causar uma certa divisão entre o povo que começou a crer, né? Os gentios e os judeus. Bom, se Paulo e Barnabé estão dizendo que é Jesus, e aí vocês agora estão dizendo não, que não é só Jesus, que tem que ter mais essa circuncisão. Então essa questão ela foi levantada e foi levada de volta para Jerusalém para os apóstolos fazerem essa análise. Ou seja, por lá estava Pedro, estava Tiago, irmão de Jesus, estava todo mundo, ainda os que sobreviveram, né? Porque os que já tinham morrido já não estavam mais lá. Então, depois da perseguição, os que estavam lá em Jerusalém, os presbíteros e os apóstolos, né, foram responsáveis para levantar essa questão. E aí foi levado para eles, e aí chegaram à conclusão. Pedro levanta a voz e diz que isso era um absurdo, vamos dizer assim. Pedro diz: não, isso é um absurdo, a gente pôr esse fardo em cima dos gentios, porque se Deus, que é Deus, concedeu a eles a salvação, concedeu eles o evangelho, concedeu eles o Espírito Santo, então quem somos nós para impor essa condição de circuncisão para eles? Então deixa eles quietinhos lá. Se Deus já abençoou eles, se Deus já concedeu o evangelho, já concedeu para eles a salvação por Jesus Cristo, então não há nada mais, não existe essa de circuncisão. Então eles chegaram a esse acordo. E aí o que acontece é que depois de Pedro se manifestar a respeito dessa situação, então Tiago, o irmão de Jesus, ele toma a palavra e disse: olha, Simão nos expôs como Deus. No princípio,
voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então ele começa a dizer, olha, isso que está acontecendo com os gentios já foi profetizado há muito tempo. Já foi dito isso nas escrituras pelos profetas antigos. Ele diz como está escrito: depois disso voltarei e reconstituirei a tenda caída de Davi e reedificarei as suas ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então, isso que está acontecendo com os gentios já foi predito há muito tempo. Olha, Deus, ele iria sim abrir as portas do evangelho, os gentios iriam receber, e se Deus já concedeu, quem somos nós para impor esse fardo? Então, Tiago, ele só diz o seguinte, olha, então a gente não vai impor essas condições, não vamos impor dificuldades, né, para os gentios, porém, a gente vai dar essas condições aqui para eles. Olha, vocês não precisam se circuncidar, pelo contrário, nós devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne dos animais estrangulados e do sangue. Então essa foi, vamos dizer assim, um meio termo, né? Por exemplo, os gentios, olha, então gentios, vocês que estão com os judeus, então quando vocês estiverem com eles, vocês vamos apaziguar essa situação. Então não precisam vocês se circuncidar, mas quando vocês estiverem sentados à mesa com os judeus, quando vocês estiverem junto com eles, então façam isso em respeito aos judeus, aos costumes dos judeus. Então se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, de toda a imoralidade sexual, da carne dos animais estrangulados e do sangue. Quando vocês estiverem juntos, aí vocês façam isso em respeito aos judeus. Mas aí quando vocês estiverem só entre vocês já foram alcançados pelo evangelho, já tem a salvação. Então vocês podem comer os animais que vocês comem, comer com sangue, pode comer, mas quando estiverem com os judeus, façam isso em respeito a eles. Se abstenham quando vocês estiverem na casa deles. Com certeza vocês vão chegar lá e não vão ter aquela comidinha com sangue que vocês gostam. Então que isso não seja um impedimento. Tenham respeito também pelos judeus. Então essa carta ela é levada para por Paulo e por Barnabé de volta para a igreja de Antioquia. Então, chegando lá, eles recebem a carta com muita alegria, e a carta dizia todas essas explicações, e também declararam a alegria dos presbíteros, né, da igreja de Jerusalém e dos apóstolos, a alegria que eles estavam de ver que o evangelho estava crescendo, que eles estavam crescendo, a palavra de Deus estava crescendo cada vez mais. Então, nessa carta eles demonstram essa alegria. E aí, em determinado momento, Paulo ele se vê numa situação em que desperta dentro dele a vontade de voltar para as cidades aonde eles tinham pregado o evangelho. E aí é nesse momento que a gente dá continuidade no nosso leitura diária. Por conta dessa decisão de voltar na cidade, Barnabé também se encheu de alegria e ele disse: não, é isso mesmo, vamos voltar sim, vamos voltar e vamos ver como estão os nossos irmãos. E aí Barnabé decide trazer João de volta, uma vez que João já esteve com eles e abandonou, né, Barnabé e Paulo no meio de uma das suas viagens missionárias. Decidiu voltar, a gente não sabe porquê, só diz que ele decidiu voltar e abandonou ali, deixando Paulo e Barnabé indo sozinho. E aí Paulo, olhando para João, disse assim: esse aí que vai comigo, nunca no Brasil, assim, vamos dizer assim, né? Nunca no Brasil, esse aí não vai comigo não. Se você quiser levar ele, vá com você para outro lugar. Então aí eles começaram a se irritar, Paulo e Barnabé, e disseram: não, eu vou levar, e Paulo: não, comigo ele não vai. E aí eles entraram em acordo. Então vamos fazer o seguinte: você pega Barnabé, tu pega João e vai para a cidade de Chipre, né? E eu e Silas, vou pegar aqui então o Silas que está conosco, e a gente vai então para a Cilícia e vamos fortalecer
as igrejas e vamos para a Síria e pela Cilícia fortalecer aos nossos irmãos. Então foi isso que aconteceu. Eles se dividiram naquele momento. O projeto que era de uma equipe, né? Uma equipe só para um determinado local. Então Deus usa essa situação para expandir o evangelho. Então agora vai uma equipe para a Síria e a outra equipe agora com Barnabé e João vão para a cidade de Chipre. Então aqui nós finalizamos o Leitura Diária de ontem, então vamos dar continuidade agora no Leitura Diária de hoje. Vamos ver agora essa divisão, como é que eles vão conduzir essa viagem, cada um tomando a sua direção. Então, para você que nos acompanha nesse momento, abra o seu coração. Tá na hora de juntos aprendermos com o nosso Deus através da sua palavra no nosso quadro Leitura Diária. Agora, em um novo dia, Leitura Diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira, hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o texto bíblico diz: Timóteo junta-se a Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Litra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Litra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, louvado seja Deus, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em números a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lida, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual
predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que suas esperanças de lucro tinha sido acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão conjuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, como devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram
Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, olha, o capítulo de hoje, ele nos fala a respeito da continuidade da pregação do Evangelho. E agora, particularizando a palavra de Deus, sendo alcançada agora por esses dois grupos. Barnabé foi para um lado, Paulo e Silas também foram para os seus destinos. E aqui nós aprendemos com a palavra de Deus e participamos dessa viagem missionária junto com eles, porque após o desentendimento de Barnabé com Paulo, então Paulo e Silas deram início agora à segunda viagem missionária de Paulo, cujo objetivo principal era visitar as igrejas. O objetivo principal deles era acompanhar, fortalecer, louvado seja Deus, os irmãos das igrejas. Então eles foram para um lado e Paulo e Silas foram para o outro. Uma das principais características de um cristão saudável era estar atento à direção do Espírito Santo, e isso era algo notório em Paulo. Isso era algo que Paulo não dispensava, a direção do Espírito Santo. Então perceba que na mente de Paulo ele estava... A intenção dele era fortalecer os irmãos. Era voltar, para os caminhos onde eles tinham passado e fortalecer os irmãos. Mas aí o Espírito Santo o conduz agora para um outro destino. Paulo ele chega na cidade de Derbe e ali ele encontra um discípulo chamado Timóteo. E esse Timóteo, eles se alegram juntos e diz: eu quero que você vá comigo. Então ali já formam 3 pessoas. Primeiro era somente Paulo e Silas e agora Timóteo está com eles. E aí, por conta da circuncisão, por conta do pai de Timóteo ser um judeu, então houve a necessidade de circuncidar Timóteo. E Paulo faz isso pessoalmente. Então, daquele momento, por conta dos judeus, ele toma, junto com Silas, Timóteo, faz a circuncidão e levam, como diz o texto bíblico, e aí eles partem para essa missão agora. Depois da circuncisão de Timóteo, nas cidades onde eles haviam passado, transmitiram as decisões tomadas pelos apóstolos, que nós vimos no capítulo anterior. E assim a igreja ela começava a se fortalecer. A igreja crescia cada vez mais em números a cada dia. Então Paulo passou pelas igrejas, deixando a mensagem, a carta que eles tinham registrado pelos presbíteros e pelos apóstolos nas igrejas. Então assim, a igreja, debaixo daquele cumprimento, elas iam crescendo e iam se fortalecendo. Então, certa noite, Paulo estava dormindo e ele teve uma visão que direcionava agora a eles para pregar o evangelho na Macedônia. O propósito deles era somente fortalecer os irmãos nas igrejas. Mas ali Deus, através do seu Espírito Santo, em uma visão, mostra que o destino deles agora é pregar o evangelho por toda a nação. Perceba que o assunto em todo tempo, nesse momento, é a pregação da palavra de Deus. A profecia de Jesus, de eles pregarem o evangelho em toda a Judéia, em Samaria, em toda Jerusalém, ali já tinha se cumprido. Então o evangelho já tinha alcançado. E aí Jesus continua dizendo, antes de subir para os céus, ele diz: olha, vocês vão pregando a mensagem em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e depois aos confins da terra. Então aqui é o momento de chegar a mensagem aos confins da terra. Então Paulo ele vê essa visão de um certo homem da Macedônia dizendo: venha para nós, precisamos de ajuda, suplicando a ele. É bom lembrar que Paulo havia tentado ir
para Bitina. Mas o mesmo Espírito Santo os impediu. O texto bíblico é bem claro, ele diz que eles foram, mas o Espírito Santo impediu de eles pregarem a palavra, porque não era o momento da palavra chegar até aquela região, não era o momento da palavra chegar até lá. A direção era para que eles fossem para a Macedônia. Não estava o momento de chegar na cidade de Bitina. A mensagem era para Macedônia. Então ele vê essa mensagem, o Espírito Santo os impediu de chegarem lá, mas conduziu a Macedônia. E já na Macedônia, quando procuravam um lugar para orar, chegando na Macedônia, Paulo e Silas então procuraram um lugar para orar. E Paulo chegou às margens de um rio. E lá tinha um grupo de mulheres que parou para ouvir as boas novas. Então perceba que a mensagem já estava sendo proclamada. As boas novas do Evangelho do Senhor Jesus foi pregada para aquele grupo de mulheres. E uma delas, chamada Lida, como diz o texto bíblico, que era uma mulher que vendia, tecidos importantes, tecidos de púrpura. Então ela creu na mensagem. E a fé dela imediatamente contagiou a todos da sua casa e a todos foram batizados. Então Lida ficou muito feliz com a presença de Jesus em sua vida e suplicou aos apóstolos que ficassem ali com eles em sua casa. Em determinado dia, enquanto estavam indo para a oração, então Paulo e Silas se depararam com uma jovem que, possuída por um espírito de adivinhação, ao ver a opressão da jovem, então Paulo diz: essa mulher está todo o tempo atrás de nós dizendo a mesma coisa. Esses homens são homens de Deus que pregam o evangelho da salvação, que levam a mensagem da salvação. E aí o texto bíblico diz que Paulo não aguentou essa mulher ficar todo o tempo chamando eles. Então Paulo diz: em nome de Jesus, Paulo repreendeu o demônio e imediatamente a jovem foi liberta. E a libertação daquela jovem repercutiu de forma negativa na cidade, ou seja, libertar a vida daquela mulher, porque ela estava recebendo dinheiro por adivinhações, por previsões de futuro. Então, libertar a vida daquela mulher, daquele espírito na cidade, não foi de forma boa que se repercutiu. Isso porque ela era escrava e o seu talento era adivinhação. E isso era muito lucrativo para os senhores daquela mulher. Então foram eles que pegaram Paulo e Silas e levaram arrastado até a praça principal e os acusaram de perturbar a ordem. A consequência disso é que eles tivessem as suas roupas tiradas publicamente, e isso era algo extremamente vergonhoso. Então foram açoitados, como diz o texto bíblico, tiraram as roupas deles, açoitaram eles e logo em seguida levaram eles para a prisão. Mesmo com o corpo dilacerado pelo açoite e suportando a dor, indiferença, injustiça e o desconforto da prisão, Paulo e Silas não permitiram que suas almas ficassem amargas. Então, perto da meia-noite, como diz o texto bíblico, de forma não silenciosa ou educada, mas para todo mundo saber, eles louvavam e oraram a Deus. E a adoração deles chegou ao trono de Deus. Em resposta ao louvor de Paulo e Silas, o Senhor enviou um terremoto tão grande que as portas da prisão foram abertas. O carcereiro que cuidava da prisão, ao ver o milagre, pensou em tirar a sua própria vida, pois caso os presos tivessem fugido,
ele sofreria a punição dos romanos por conta da libertação dos presos. Então Paulo imediatamente, dizendo a todos os presos que estavam ali, instituiu que ele não precisava se matar. Paulo diz: olha, não faça isso, repreendeu ele, não faça isso, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu não. E ainda em choque, o carcereiro, impactado pelo poder de Deus, perguntou aos apóstolos. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, como devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. A partir de agora, o impiedoso carcereiro, agora convertido, passou a cuidar das feridas de Paulo e Silas. Então, ao amanhecer, os magistrados deram ordens para que Paulo e Silas fossem libertos. Mas ao ouvir isso, a essa ordem, Paulo exigiu explicações. Isso porque eles eram cidadãos romanos e haviam sido injustificados, ou seja, açoitados e presos de forma injusta. Então, a revelação de Paulo deixou todos eles com muito medo. Isso porque eles eram cidadãos romanos e não podiam ser tratados dessa forma. Então a liderança da prisão veio até eles para se desculparem por tudo e suplicaram que eles seguissem o seu caminho. Então, a partir dali, Paulo e Silas foram para a casa de Lida, como diz o texto bíblico, mais uma vez. Lá eles puderam se recuperar e contar com o cuidado da igreja. Vemos nisso, então, a importância de uma boa relação com os irmãos em Cristo Jesus. Em tempos difíceis, devemos cuidar um dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o capítulo de hoje, ele é rico em fatos, em acontecimentos. Mas o que chama a nossa atenção, nesse capítulo de hoje é exatamente a adoração de Paulo e Silas. Olha, a gente não deve permitir. Nós temos que ter em nossa mente que servir a Cristo, nós iremos passar por diversas situações, assim como os apóstolos passaram. O que nós não devemos é deixar que isso venha impedir, isso venha tirar a nossa fé. Aqueles homens tinham tudo para dizer: Senhor, não quero mais. Que servir é esse que a gente só sofre, só apanha? Paulo já tinha sido apedrejado, agora foi açoitado por levar o nome de Jesus. Eles tinham tudo para deixar naquela mesma hora e abandonar o evangelho. Mas não fizeram isso. Continuaram servindo e, pelo contrário, por estarem na prisão, almas foram alcançadas. A vida daquele guarda, a sua casa, a vida daquela mulher chamada Lida, ela foi alcançada. Aquelas almas foram levadas para o reino de Deus. Então, queridos, a gente vê que vale a pena sim servir ao nosso Deus. Nós estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando aqui de almas para o reino de Deus, nós estamos falando aqui de levar a palavra de Deus, ganhar almas para o reino do nosso Senhor Deus. É isso que nós devemos fazer. A missão é essa, o chamado é esse. Paulo e Silas apanharam durante bastante tempo, estavam ali nus, diante de todos, açoitados. Foram levados para a prisão e ali naquele momento eles poderiam: Senhor, não quero mais, vou abandonar esse evangelho. Mas não fizeram isso. E em contrapartida, alcançaram mais uma alma, que foi aquele guarda, alcançaram a família daquele guarda, alcançaram também a vida de Lida e a sua família. Por onde esses homens passavam,
almas eram ganhadas para o reino de Deus. E assim seja sobre a minha e sobre a sua vida. Por onde a gente quer que a gente passar, não importa qual seja a situação, que o nosso propósito seja ganhar almas para o reino de Deus. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra. Esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira. A gente vai ficando por aqui. São agora 8 horas e 58